Meu povo, como vocês estão do lado daí? Vamos para mais uma aula hoje falando de quinis. E, gente, quando a gente fala de quinis, a gente tem que parar tudo e prestar atenção. Porque a análise de quinis é um dos passos mais importantes para a gente construir um planejamento de qualidade, um atendimento com o nosso cliente de qualidade, para que a gente possa identificar os erros e identificar as oportunidades de melhoria na aposentadoria do nosso cliente. Então, assim, eu trouxe essa aula de realmente para a gente entender o passo a passo, como eu faço lá no escritório, para conferir o quinis, o que a gente tem que ter cuidado. Então, eu já vou começar aqui para a gente não perder tempo. Já estou com o meu chimarrãozinho. Hoje no Rio Grande do Sul está com um tempo meio chuvoso, então chimarrãozinho a gente não pode perder, né? Então, vou deixar aqui do meu ladinho. Deixa eu tirar aqui, ó, para não ter erro. Deixa eu passar aqui para vocês. Vou trocar para melhorar um pouquinho. Meu microfone tá um pouquinho longe, deixa eu botar mais perto, caso tenha ficado baixinho. Acho que agora vai ficar melhor. Então vamos lá. Eu sou a Priscila Severo, para quem tá entrando, né? Para quem tá me conhecendo agora, eu sou a Priscila Severo, eu sou advogada, mestre em Direito, atuo aí há mais de 13 anos com planejamento previdenciário, com direito previdenciário, sou uma apaixonada por essa área, né? Eu atuo exclusivamente com isso há todos esses anos. Então, meu mestrado foi com base em direito previdenciário. Então, assim, realmente é uma área que tem todo o meu coração. Sou professora e especialista em planejamento previdenciário. Me apresentando, né, para quem está chegando agora. Vamos para nosso conteúdo de hoje. Deixa eu trocar aqui para ficar melhor para vocês. Deixa eu ver aqui que fica melhor. Assim, mas eu acho que tem que ficar melhor ainda. Assim. Então, gente, esse é o nosso quinis, esse é o extrato previdenciário. É como se fosse, né, na verdade, é uma base de dados que o INSS tem com todos os cadastros dos clientes, que pode ser que esteja tudo ok e pode ser que esteja com situações que a gente precisa ajustar e, já vou adiantar para vocês, que 99% das vezes a gente tem coisas a ajustar no quinis. Sejam salários errados, sejam vínculos faltantes. Às vezes tem vínculo que não foi do nosso cliente, né? Realmente está equivocado, a gente tem que tirar da contagem, porque senão vai induzir também o cálculo do cliente em erro. Então, assim, é um documento super importante para a gente ter todo o cuidado possível. Essa é a estrutura, então, do quinis, tá? Para vocês terem uma ideia, no atendimento, o primeiro documento, quando o cliente me manda mensagem, olha, eu queria consultar, queria, né, ver sobre a minha aposentadoria, a primeira coisa que eu peço é me manda o teu quinis para que na hora da consulta a gente já tenha isso, porque a gente não consegue avançar muito se a gente não tiver esse documento para analisar na hora da consulta, do planejamento e tudo mais, tá? Então é um documento assim, ó, o primeiro documento que eu peço para o cliente é isso. E claro que depois a gente pede as carteiras, as guias para ir conferindo esse documento que eu vou mostrar para vocês. Então essa é a estrutura do quinis. Deixa eu só botar o nome para vocês, é Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá? Só para vocês entenderem a sigla quinis, tá? Passo a passo para buscar quinis, tá, gente? Para quem ainda não se familiarizou com isso. A gente tem que pegar esse documento lá no meu INSS de cada segurado. Abre o meu INSS, procura aqui, né? Vou deixar para vocês. Ou vai estar na tela de início, ou se não, procura quinis, que vai vir essa informação aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Extrato de contribuições, ó, também ruizinho. Extrato de contribuições quinis. Vai dar a opção de baixar o documento. E aí, na hora de baixar o documento, vai abrir 3 opções. A opção que a gente quer é essa que tem os vínculos, as contribuições e as remunerações. Esse aqui é o quinis simples, que a gente chama, que só pega os períodos de contribuição, não pega as remunerações em si. Então, isso aqui é o sempre que a gente vai querer, porque na hora de calcular, né, ver a estimativa de média, a gente tem que ter as remunerações, uma base para poder calcular. Então, esse é o passo a passo para a gente pegar o quinis. Vamos para o passo a passo para analisar, gente. Como, por onde eu começo? Primeira coisa é conversar com o cliente. Na conversa com o cliente, seja na consulta propriamente dita ou na consulta de planejamento, porque quando a gente faz um planejamento, a gente não tem como pular da consulta com o cliente justamente para entender o histórico contributivo desse cliente. O que ele fez? Será que tem períodos que estão faltando no quinis e é isso quem vai nos trazer é o próprio cliente. Então, conversa com o cliente para entender todo o histórico contributivo dele, para ver se tem vínculos, colunas, né, lapsos sem contribuição que a gente precisa se atentar e tudo mais. Então, conversa com o cliente para a gente ter um norte. Segunda coisa, baixar o quinis e analisar sequência a sequência. Análise de data fim, de data de início e data fim.
Análise da remuneração, eu vou mostrar depois um quinis para vocês e eu vou mostrando para vocês. Análise da remuneração, do salário de contribuição, análise da alíquota, quando a gente está falando de um contribuinte individual ou de um segurado facultativo, e análise de algum indicador que possa ter, indicador de alerta, indicador de pendência. Também é importante a gente já ir organizando as estratégias para organizar essa aposentadoria. Então, assim, é a análise do documento todinho. Deixa eu mostrar um quinis para vocês, só para vocês verem. Aqui, ó. Eu não consigo aproximar, né? Eu acho que não. Acho que não. Tá. Mas aqui, ó, quando eu falo de análise de sequência, eu falo aqui, vocês estão vendo aqui, o meu cursor não vai aparecer, né? Pena. Mas vocês estão vendo que aqui tem data de início e data de fim de um vínculo? É isso aqui. Eu vou pegar a carteira do cliente e vou ver. Será que essa data realmente está certa? Data de início, data de fim? Tem alguma coisa que está equivocada? Será que o quinis está equivocado? Ou a gente pode olhar na carteira de trabalho, lá no final, nas anotações gerais, se não tem uma anotação de que a data efetiva foi realmente aquela data que ele saiu. Então, tudo isso a gente tem que cuidar aqui, tá, gente? Não necessariamente, a gente sempre leva em consideração a data que está no documento, então na carteira, nesse caso, quando a gente está falando de vínculo de emprego, tá? Mas a gente tem que cuidar que às vezes o cliente, né, o segurado teve aviso prévio indenizado e a gente já teve decisões aí que o aviso prévio, né, a TNU era favorável a computar, mas o STJI mudou o entendimento no sentido de que não vai computar. Então a gente precisa ver se por acaso aquela data fim que está na carteira, a data de demissão, não é o aviso prévio. E aí quando a gente tem uma anotaçãozinha assim, geralmente vem na própria carteira um asterisco ali para a gente consultar as anotações gerais lá no final. E aí lá no final vai constar a data do efetivo, né? A data fim do trabalho foi efetivamente a data X. E aí a gente vê se não está batendo com o quinis, tá? Mas se por acaso não tiver nenhuma anotação geral lá atrás e realmente a data da carteira está diferente, a gente pode buscar que seja reconhecida a data da carteira, porque não tem essas anotações, então prevalece o documento, então a carteira, tá? Mas se estiver batendo, tudo tranquilo. Então eu confiro aqui, confiro as remunerações, se tem remuneração faltando, se tem uma remuneração assim que está muito disparelha com as demais, digamos que o cliente vinha sempre recebendo 1.500, 1.500, 1.500 e aí 150. Ué, será que tá certo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Então são coisas para a gente começar a investigar, tá? Só para vocês entenderem, quando a gente está falando de um contribuinte individual ou um segurado facultativo, a gente tem que cuidar da data de pagamento. Depois eu vou mostrar mais para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, tá? A gente cuida da data de pagamento, alíquota, para ver se a gente não está falando de um contribuinte que fez pagamento numa alíquota simplificada de 5% ou 11%, que aí a gente sabe que se não complementar, isso vai direto para uma aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição. E a gente pode avaliar se vale a pena o cliente fazer essa complementação ou não, né? Então, deixa eu voltar aqui só para melhorar. Como é que eu adiciono aqui? Aí. Então, esse é um passo a passo. Então, realmente, é pegar o quinis e ir sequência a sequência. Analisei a data de início, a data de fim, analisei as remunerações a partir de julho de 94, que é quando entra no nosso PBC. Aí analisei a próxima sequência, data de início, data de fim, remunerações, a próxima, data de pagamento, alíquota, enfim, isso vai depender de cada cliente, do histórico de cada cliente, tá? Conferência com a documentação, porque daí eu vou olhar se a carteira tá certa. Se por acaso tem um período de contribuinte individual, e acontece muito, tá, gente? Na próxima aula a gente vai olhar quinis juntos, assim. Mas só para adiantar para vocês, acontece de um contribuinte individual pagar vários meses, assim, ou anos seguido, aí pula um, e aí começa uma nova sequência, de novo, vários meses, ou anos, enfim. Aí o que a gente pode pensar sobre isso? Bom, será que realmente o cliente pulou essa sequência e não contribuiu, né? Não, realmente um mês ele não contribuiu, ou será que ele tem a comprovação desse um mês que não está registrado no quinis? E aí a gente tem que pedir a guia para o cliente para ver se a gente não consegue pedir a inclusão desse mês. Vocês entendem? Digamos que o cliente pagou assim o ano de 2000 inteiro, aí pagou até a competência 11, pulou a 12 e aí pagou a janeiro de 2001 de novo. Será que esse 12 realmente pulou? Porque se o cliente vem pagando vários anos seguidos, pode ser um indicador de alerta de que pode ter acontecido um equívoco de não ter ido essa contribuição para o quinis. Então a gente fala com o cliente, vê se ele tem a comprovação, se ele não tiver, não tem muito o que fazer, né?
e ver se não é caso de a gente pedir a inclusão desse um mês e ver o que aconteceu. Ou pode ser que, de fato, o cliente aquele mês não pagou e tudo bem, mas a gente tem que ficar com esses alertas ligados. Por isso que a análise do CNIS, gente, é muito importante, porque a gente pode estar falando de reconhecer meses de trabalho, anos de trabalho. Então, a gente tem que se atentar a isso. E aí, depois, identificando todas essas oportunidades de melhoria, né, de ajustes, a gente pode pedir o ajuste do CNIS. Como que a gente pode fazer isso? Existe, né, o entendimento de que o CNIS ele pode ser ajustado a qualquer momento, não é só no momento da aposentadoria. Então, a gente pode entrar com pedido de acerto de vínculos e remunerações antes do cliente se aposentar, né, para já deixar isso ajustado, ou a gente pode pedir esse ajuste direto no momento da aposentadoria. O que eu faço? Prof, mas qual que é melhor? Se eu estou falando de um cliente que eu fiz todos os cálculos, fiz análise, fiz o planejamento, e eu vejo que falta bastante tempo para ele se aposentar, mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, mais, eu posso já ajustar esse CNIS, porque eu tenho tempo, assim, o cliente não está com esses requisitos cumpridos. Então, porque o ajuste de CNIS, né, quem já fez o acerto de vínculos e remunerações, ele pode demorar um pouquinho, meio ano, 1 ano. Então, se o cliente tem tempo para fazer isso, eu entro com pedido de acerto de vínculos e remunerações. Se eu vejo que o cliente está com tempo já para se aposentar, ou falta, assim, 2 meses, 1 mês, enfim, muito curtinho, eu faço o ajuste direto no pedido de aposentadoria, porque não tem por que eu perder essa DER do cliente. Não tem por que eu ficar enrolando, né, no sentido de encaminhar o acerto, sendo que eu vou estar prejudicando a data de início do benefício ali que eu quero entrar com pedido de aposentadoria. Porque a gente sabe que quando a gente entra com pedido de aposentadoria, é a partir dali que começam os efeitos financeiros. Então, se o cliente já tem, eu não quero atrasar isso, eu vou fazer o acerto do CNIS, todos os reconhecimentos de vínculo, de carnê, enfim, tudo no pedido de aposentadoria. Agora, se eu vejo que o cliente de fato tem tempo, dá para organizar isso antes, eu faço via acerto de vínculos e remunerações, certo? Sempre tem que pensar nas melhores estratégias dos nossos clientes. Cuidados na análise do CNIS, tá, gente? Quando a gente está falando aqui, eu trouxe um trechinho de um CNIS de um cliente. Aqui são dois diferentes, tá? Mas só para vocês entenderem, são sequências diferentes. Aqui eu tô falando de um segurado empregado, então é um segurado que tinha um vínculo de carteira assinado. Aqui vocês vão ver que vai estar constando a remuneração, a competência, né, o mês de pagamento e a remuneração desse segurado. Aqui não significa que o cliente pagou sobre esse valor, porque vocês de cara a gente já identifica que todos esses valores são acima do teto de cada época, né? Porque hoje o teto tá 8 mil e pouco. Então aqui tá 8.900 em 2017, 13 mil, 9 mil, 11 mil. Realmente ele tinha uma remuneração acima do teto. E a gente sabe que na hora de calcular um benefício previdenciário, a remuneração, né, o salário de contribuição, ele tem que ser limitado ao teto, porque nenhum segurado pode receber acima do teto previdenciário. Mas aqui vocês vão ver, e é uma dúvida que muitos alunos, né, isso induz em erro, no sentido de que parece que o segurado pagou por valores acima do teto e que ele pode restituir esse valor pago. Não necessariamente ocorreu isso, tá, gente? Porque no CNIS, de fato, vai constar a remuneração total. Então, quando a gente tiver dúvida nesse sentido, a gente tem que conferir no contra-cheque do segurado, porque no contra-cheque, né, do segurado vai aparecer lá o valor base de contribuição para o INSS. Ali, geralmente, né, se é uma empresa que já tem conhecimento, enfim, geralmente as empresas fazem essa limitação, mas se vocês tiverem dúvida, vocês peçam esse documento para conferir. Vai constar ali, tem que estar constando que limitou ao teto de cada época. Daí vocês pesquisam qual que era a competência e o teto da época e vejam se houve essa limitação. Então, de novo, o fato de constar no CNIS as remunerações altas não significa que o cliente pagou acima do teto de forma indevida. Então, se vocês tiverem dúvida, confiram no contra-cheque do cliente, enfim, alguma coisa assim. Às vezes o cliente diz, eu tô pagando muito INSS, acho que tá errado. Aí vocês já desconfiem e deem uma olhada no documento. Pode acontecer, muitas vezes, de pagarem acima do teto quando acontece... Vocês estão ouvindo? Meu cachorro. E depois eu chamo ela. Mas pode acontecer do cliente... Vou acudir ela porque ela tem alguma coisa acontecendo, alguma invasão acontecendo. Deixa eu só pausar aqui, gente. Pronto, resolvido. Não tinha nenhum ataque alienígena de nada. Deixa eu mostrar para vocês a peça. O dragão parece... É só um shih tzu. Olha aqui. Dá oi lá pro pessoal. Essa melzinha, olha... É danada.
Enfim, retomando, deixa eu voltar aqui para você, já mostrei. Então, cuidem nisso, né? Tenham esse cuidado em mente de que realmente pode ser que não seja nenhum equívoco, né? Realmente a empresa limitou. E cuidem quando é atividade concomitante, né? Que eu estava falando. Se for duas atividades e o segurado, por acaso, não avisou a outra empresa que está trabalhando junto, numa outra empresa, aí sim pode acontecer da contribuição, como nenhuma empresa sabe, daqui a pouco ele já tem uma no teto e a outra ele está contribuindo em valor que está superando o teto, e aí sim a gente pode ficar atento, tá? Mas só para vocês entenderem que o CNIS vai trazer a remuneração total, e aí a gente pode sempre no cálculo, né? Se a gente for fazer no Excel, sempre limitar esses valores no teto da época, e se for em programa de cálculo, o próprio programa já faz essa limitação. Outra questão aqui, essa aqui já é um vínculo de contribuinte individual. Vejam que, deixa eu aproximar para vocês, aqui no segurado empregado aparece competência e remuneração. Aqui no contribuinte individual já muda a estrutura, vocês concordam? Aparece competência, data de pagamento, contribuição e salário de contribuição. Então, o que a gente tem em relação a isso? Por que isso acontece? Porque o contribuinte individual, né, ou o segurado facultativo, nesse caso era um contribuinte individual, mas eles são responsáveis pelo próprio pagamento. Então, aqui é importante que a gente avalie se as datas de pagamento estão corretas, se ele pagou em dia, se ele pagou em atraso, se o atraso foi além né, foi após a perda da qualidade de segurado, se vai computar para carência ou não. Então, é por isso que existe a data de pagamento aqui, porque a gente vai ver se o segurado pagou em dia, tudo mais. Depois eu vou mostrar para vocês esse passo a passo de conferir, mas só para vocês entenderem que o CNIS apresenta essas estruturas diferentes para cada tipo de segurado, tá? O empresário, por exemplo, aparece nesse formato aqui, porque o empresário também a remuneração dele é o prolabore, então não aparece data de pagamento, porque a responsabilidade de pagamento é da empresa, né, tudo mais. Então, só para vocês entenderem essa diferença de estrutura de CNIS, né, de um vínculo para o outro. Aqui, outra situação para a gente cuidar. Muitos alunos perguntam assim, mas como é que eu vou saber se o cliente pagou numa alíquota simplificada? Porque nem sempre pode acontecer de que nem aqui vem o indicador IREC LC 123, que indica que é uma alíquota simplificada, ou depois da emenda constitucional, depois de 2019, novembro de 2019, vem outro indicador que também indica que é uma alíquota simplificada, mas pode acontecer de não vir o indicador e ser uma alíquota simplificada, por isso que a análise é tão importante, tá, gente? Realmente, analisar a CNIS, assim, tem que perder tempo para fazer uma análise bem completa, para não fazer um cálculo equivocado, né? Nesse caso aqui, ó, a gente pode avaliar direto, a gente já vê que o cliente pagou sobre o salário de contribuição de 1.000 e no cálculo, gente, o salário de contribuição que a gente coloca na hora de calcular a aposentadoria vai ser esse aqui, ó, 1.100, que é o valor base que o segurado contribuiu. A alíquota vai diferenciar se esses 1.100 vai computar no tempo de contribuição ou vai computar apenas na aposentadoria por idade, porque se for uma alíquota simplificada, de novo, a gente está falando de uma contribuição que só se enquadra na aposentadoria por idade, salvo se ele quiser complementar essa diferença de alíquota, certo? Porque a nossa alíquota padrão é 20%. Então, aqui a gente já identifica que o salário base é 1.100. O segurado pagou uma contribuição de 121. Então, a gente pode, de cara, a gente já vê que é uma contribuição um pouco abaixo de 20%, mas se quiserem fazer o cálculo, eu deixei aqui para vocês, é só fazer uma regrinha de 3. 1.100, né, corresponde a 100, 121 corresponde a X. X igual 11%. Então, a alíquota que o segurado pagou aqui é 11%. Claro que tem o indicador, então já nos indica que é uma alíquota simplificada. Mas daqui a pouco vocês querem saber, mas será que foi 5%? Bom, calcula assim que vai dar. Ou 1.100 vezes 11%, se vocês desconfiam que é 11%. 121, então vocês já saibam que aqui esse recolhimento nessa competência só vai computar para aposentadoria por idade, salvo se ele complementar a diferença de alíquota, certo? Esse aqui é um outro caso que a gente viu que o segurado está pagando no teto da época, né? Um valor bem alto lá em 2023. Por estar pagando no teto, né? Num valor acima do salário mínimo, a gente já desconfia que ele está pagando uma alíquota de 20%. Por quê? Porque quando a gente está falando de alíquota simplificada, que é 5% ou 11%, necessariamente tem que ser com base no valor do salário mínimo. Então, aqui, se o segurado pagou com base no valor de 7.500, bom, se ele pagou 11%, está completamente errado.
porque não pode. Mas aqui a gente vê, fazendo, né, a regrinha de 3, enfim, a gente vê que realmente ele pagou 20% de 7.500, que corresponde a 1.501,49. Fazendo de novo, gente, a mesma regrinha aqui, ó. 7.500 é 100, 1.500 é igual a x, x igual a 20. Ou, se vocês desconfiarem direto da alíquota, 7.507,45 vezes 20 dá exatamente 1.501,49, que é o valor da contribuição. Certo? Só para vocês entenderem essas diferenças de alíquotas também. Outra situação, indicadores. Indicadores são muito interessantes para a gente cuidar. Se é uma pendência, se é um acerto que já está ok, a gente não precisa se preocupar. Se é um indicador de alerta, um indicador informativo que a gente precisa ligar um alerta ali, né? Acender uma luzinha de alerta. Então, gente, a portaria 1262 traz todos os indicadores, é bem legal isso aí. Traz todos os indicadores e formas de resolver. Aqui vocês veem, aqui eu tirei só um printzinho e vou mostrar a portaria para vocês. Traz o indicador, vocês podem botar Ctrl F ali, procurar no arquivo em PDF, a descrição e os esclarecimentos, com o que deve fazer, o que significa aquele indicador, se, né, quais são as atitudes que a gente pode estar tomando, como que o INSS vai entender em relação a isso, né? Então, essa portaria é muito interessante. Vou trazer também aqui a portaria 990, que traz os tipos de indicadores. Tem indicador de pendência, tem indicador de acerto e tem indicador de alerta, que eu costumo dizer que é quase um indicador informativo, mas que a gente tem que ficar em alerta. Por quê? O indicador de alerta, ele indica que existe uma situação ali. Nesse caso, por exemplo, desse indicador, não vai interferir em nada, só as competências, né? Tá informando que teve uma parcela de remuneração trabalhista ali, nesse caso, vão somar, não tem problema nenhum. Então, é mais um indicador informativo nesse sentido, não precisa ser feito nada em relação a isso. Por isso que é legal a gente fazer essa divisão de pendência, acerto e alerta, para entender realmente pendência, não, eu preciso cuidar, senão não vai ser computado esse período aqui, se eu não regularizar esse indicador aqui. Alerta, bom, pode ser que não seja nada, eu só preciso estar com essa informação de que isso aconteceu. Ora aqui, por quê? O IEA, por exemplo, o IEA indica que teve o empregador pagou sobre parcelas indica uma situação de atividade especial. Significa que o segurado vai ter naquele período o reconhecimento da atividade especial? Não, porque ele precisa comprovar pelas provas adequadas, mas é um indicador, né? É um indício de que ocorreu uma atividade especial nesse vínculo. Então, a gente pode ligar o alerta de pedir para o cliente trazer as documentações, enfim, porque já é um indício, já é uma situação que a gente precisa ficar atento. O IREC LC 123 é quando o cliente pagou numa alíquota simplificada. É alguma coisa que o cliente precisa, assim, é uma pendência? Não é necessário uma pendência, não é necessário uma pendência, né? Necessariamente. Mas a gente tem que estar em alerta que aquele período que ele pagou naquela alíquota, né? Esse período não vai ser computado numa aposentadoria por tempo de contribuição ou nas regrinhas de transição, salvo se ele complementar. Então, é informativo, mas pode ser que ele precise fazer alguma situação em relação a isso se ele quiser computar. Ou, se a gente fizer no planejamento o cálculo de que não precisa fazer esse conto, né? Não vai interferir na contagem de tempo, o cliente não é interessante ele fazer essa complementação. É só uma informação, um indicador informativo. Tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês a portaria, só para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Mostra todos os indicadores, tem milhares de páginas aqui, ó. E aí, todos aqui do ladinho, como resolver. Então, assim, essa portaria eu vou deixar lá para o pessoal do DPC, a aula eu sempre boto lá no curso DPC com o material de apoio respectivo, eu vou deixar essa planilha também. Olha aqui, tem todos. E aí tem uns que aparecem mais, uns que não são com tanta frequência, mas enfim, é só dar um Ctrl V, um Ctrl F aqui para pesquisar o indicador que vocês tiverem na dúvida, tá? Então é bem interessante isso aqui. Deixa eu voltar para nós aqui. Aí, deixa eu botar eu pequenininho aqui. Aí, então, saibam dessa portaria, é muito importante que a gente pesquise se tiver dúvida, né? E tem, então, pendência, acerto e alerta. Traz a descrição desses 3 tipos de indicadores, está lá na portaria 990. Aqui, ó. Ó, exatamente, bem explicadinho, tá, gente? Existem 3 tipos de indicadores no portal CNIS. Indicador de pendência, identifica a informação que possui alguma pendência, sendo necessário
a atualização dessa informação no portal CNIS para que ocorra a liberação e utilização em benefícios. Então, pendência, se a gente não regularizar essa competência, ou enfim, todo o período, né, que tiver a pendência ou a competência em si, vai ser descaracterizada, né? Não vai ser computado se a gente não fizer esse indicador. E um dos indicadores mais comuns de pendência é o PRENEXT, né? Acontece muito com o PECT, acontece muito com o contribuinte individual que presta serviço, depois eu vou mostrar para vocês, que uma das competências, por exemplo, está com um indicador. Se vocês passarem sem analisar isso, no cálculo de vocês vão computar aquele mês de competência, mas o INSS não vai computar, então pode induzir em erro e pode o cálculo estar equivocado, tá? Indicador de alerta, identifica a informação com a aplicação de um alerta, podendo ou não ser demandada uma ação pelo INSS, pode ou não. A exemplo aqui deixou do indicador de exposição a agentes nocivos, IAA, que aplicado a um período de vínculo empregatício, norteia um possível enquadramento do período como especial, para fins de cômputo de benefício, né? E aí norteia um possível período. Esse é um indicador, é um indício, mas o cliente terá que ter comprovação. Não quer dizer que porque tá IAA lá naquele vínculo, que automaticamente a gente pode reconhecer como especial, tá, gente? E o indicador de acerto já efetuado apenas indica que um acerto foi efetuado anteriormente em determinado vínculo, remuneração, contribuição ou período, para que seja observada a existência desse acerto quando da realização de nova alteração e possíveis implicações. Então, é aqueles indicadores de aqui, ó, a CEF, aqui que foi um período de segurado especial que foi deferido, aqui também, e aqui um indeferido, é um acerto, mas que foi indeferido. Então, talvez seja caso de buscar na justiça, enfim, né, ver como está essa situação. Mas significa que já aconteceu alguma coisa e já foi decidido sobre isso, na via administrativa, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho de CNIS, né? Na estrutura em si, na análise em si. Aqui eu tô com o CNIS, olha, vejam, é um vínculo de emprego, aqui, né, vai aparecer o CNPJ, tudo, o nome da empresa, vai aparecer a data de início e data de fim, ou não vai ter a data fim, enfim, pode acontecer. Mas isso aqui é uma coisa que eu tenho que ficar atenta. Eu tenho que conferir a data de início e a data de fim com a carteira de trabalho. Bom, conferir, tá ok, né? Considero isso como tempo de contribuição e carência. Vou olhar as remunerações. Por quê? Nesse caso, eu vou olhar, porque são todas posteriores a julho de 94. Então, todas essas remunerações, elas entram no cálculo da média, eu preciso ficar atenta. Então, eu olho uma a uma, tá, gente? 10 de 99 tá aqui, o vínculo começou em 10, o 10 tá aqui, beleza. O 11, o 12, 2, 3. Bom, opa, cadê o 1 de 2000? Tá pulando. Nesse caso, vai ser reconhecido pelo INSS porque é um vínculo de emprego e existe a presunção de recolhimento. O empregador devia ter recolhido e não recolheu, enfim, não sei o que aconteceu. Mas o segurado ele não pode ser prejudicado. O tempo de contribuição não vai mudar, tá, gente? Ele reconhece todo o período, reconhece essas remunerações que estão aqui e a remuneração de 1 de 2000 que não tá, vai ser reconhecido o salário mínimo da época, salvo se o cliente tiver comprovação, e aí a comprovação a gente pode fazer via extrato de FGTS, é um dos documentos mais, né, fáceis de provar, ou se o cliente tiver guardado contra-cheque, também é uma prova, para não ser salário mínimo. Se a gente identificar que é um vínculo que tem salários maiores do salário mínimo, e aqui é o caso, né, 2.000 e pouco lá, e 99, 2.000, então são salários altos, a gente pode sim buscar o reconhecimento dessa faltando. Se a gente não buscar, vocês vão ver lá na carta de concessão que vai estar o salário mínimo de 1 de 2000, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando de um contribuinte individual. Então, o que eu tenho que me atentar? Vejam que a estrutura muda. Outra coisa, só pulando aqui. Existe o indicador de PEXT. É um indicador de pendência, né? A gente já aprendeu. Mas, se eu tiver a carteira de trabalho, eu posso considerar, porque a carteira vai regularizar esse indicador, né? Vai estar na carteira bonitinho. Agora, se tem um indicador de pendência, de PEXT, e esse vínculo não está na carteira, bom, o INSS vai desconsiderar porque não tem comprovação do vínculo, né, que o vínculo existiu. Mas se tiver na carteira, e acontece muito de ter indicador de pendência, mas o vínculo está na carteira normal, esse vínculo a gente pode considerar normal. Por isso que a análise, a conferência dos documentos é muito importante nessa hora também, tá, gente? No vínculo de contribuinte individual, competência, eu tenho que olhar a data de pagamento, a contribuição eu vejo se foi numa alíquota simplificada ou não, só para ligar o alerta. Nesse caso, não trouxe indicadores, mas poderia, de novo, acontecer de ter sido simplificado e não tá o indicador por algum equívoco. Então, aqui eu tenho que conferir se no 8 de 2015 ele tinha até, né, o mês subsequente para pagar até o dia 15 do mês subsequente.
No caso aqui, foi pago em dia bonitinho a 15/9/2015. Então, tá em dia, eu posso considerar essa competência aqui. E todas as próximas, ele tem 12 meses de período de qualidade segurado, né? No mínimo. Todas as próximas desses 12 meses que tiverem pagas dentro desse período, podem ser consideradas mesmo que em atraso, tá? Podem ser consideradas para carência, tá, gente? Agora, se eu viesse aqui e tivesse uma aqui, 12 de 2015, paga em 2023, muito depois, enfim, eu teria que ver, bom, me parece que esse atraso é muito grande, a data de pagamento ocorreu muito depois, pode ser que tenha sido caso de perda da qualidade segurada e essa competência eu não vou computar para carência. Mas se for assim, tudo pertinho, né? E dentro desse um mês foi pago tudo em dia, e aqui várias estão pagas em dias, então se uma delas aqui no meio está em atraso, não vai prejudicar se esse atraso for dentro do período de qualidade segurada, tá, gente? Mais um indicador, olha aqui, ó. Indicador Prem-Ext, aquilo que eu falava para vocês, é um contribuinte individual que prestou serviço à empresa. Então vejam que aqui é um contribuinte individual, o autônomo propriamente dito. Ele é responsável pelos seus próprios recolhimentos, por isso que tem data de pagamento, contribuição. Aqui é um contribuinte individual, mas ele prestou o serviço para a empresa. Então, a partir de julho de 94, não, de abril de 2003, a gente sabe que a responsabilidade de recolhimento é da empresa. O contribuinte vai lá, né? O contribuinte individual vai lá prestar o serviço e a empresa é responsável por reter 11% dele e fazer o recolhimento da cota patronal, tudo bonitinho. Então, computa para todos os fins, né, de aposentadoria, que a gente não precisa se preocupar com a alíquota, mas a gente tem que se preocupar com indicadores. Nesse caso, gente, se essa pendência Prem-Ext não for resolvida, a gente já sabe que a competência 12 de 2012 vai ser desconsiderada pelo INSS. Então, a gente tem que ver a possibilidade de resolver. Como a gente pode resolver? Vamos lá no anexo 5 da portaria 1262 para ver o que eu posso juntar de documentação. Tem na IN 128 também documentos que eu posso juntar para regularizar esse artigo, tá? Esse indicador. Então, comprovantes eu posso juntar declaração de imposto de renda, provando que naquela competência o cliente teve, né, essa remuneração. Então, eu tenho um documento contemporâneo dizendo que em 12 de 2012 ele recebeu a remuneração, tranquilo. Posso juntar uma declaração fornecida pela empresa, e aqui nesse artigo tem todos os requisitos que essa declaração tem que ter, tudo mais, para comprovar que essa remuneração aconteceu em momento oportuno. Enfim, esse artigo traz formas de comprovação, tá? E a próprio anexo 5 diz, né, enfim, o que é, como resolver. Então, tenho em mente de sempre olhar esse anexo 5 para ver se vocês tiverem dúvida, né? De o que o indicador quer dizer, o que eu posso fazer e tudo mais. Então, vocês sabem que se eu não regularizar esse período, ao invés de computar 1/12 de 2012 a 31/2 de 2012, vai computar o período de 1/2 de 2012 a 30/11 de 2012. Vai simplesmente descaracterizar, por isso que é importante. E às vezes, gente, tá tudo Prem-Ext. Então, assim, alertas 1000 ligados, né? Dica extra, vocês viram que eu passei o passo a passo lá para vocês no início, para quem ainda não atua na área? Gente, esse passo a passo eu envio para os clientes, porque às vezes a gente pede o CNIS, né? E o cliente não sabe o que significa isso, onde buscar, o que fazer. Eu envio, ó, passo a passo para buscar o CNIS. E aí o cliente sabe que é esse com as remunerações. Porque senão acontece do cliente mandar, né? Se ele sabe, se ele buscou, mandar só o dos vínculos, né? Que é o extrato que não tem as remunerações. Então ajuda em termos de vínculo, mas ainda não está completo, né? Então eu já mando direto para evitar que a gente retrabalhe, né, gente? A gente quer evitar retrabalho mas essas coisas que a gente pode já, ó, direto mandar um passo a passo, já resolve para nós, para o cliente fica muito mais fácil também. Então, dica extra, na hora de vocês falarem, né, de agendarem a consulta, já manda para pedir, já pede para o cliente mandar o CNIS para vocês, para na hora da consulta vocês já terem esse documento, porque senão vocês na hora da consulta vocês perdem tempo de buscar o CNIS, aí o cliente não tem a senha, aí a senha está incorreta, e às vezes vocês não conseguem fazer o atendimento de forma eficiente, porque faltou, né, o documento, enfim. Então eu já peço, quando eu agendo ali, né, eu já peço para nossa secretária também já mandar bonitinho para o cliente já ter isso, a gente já ter no momento da consulta. E aí esse passo a passo é só uma dica da Prof de facilitar a nossa vida, né? E a vida dos clientes também, né? Deixa eu voltar aqui. Próxima aula, gente, teremos, deixa eu botar aqui, teremos análise de CNIS. Aí sim, eu nem vou ter, né, nem vou ter os slides, eu vou direto para o CNIS. Eu vou ter uns slides bonitinhos no início, mas depois eu vou direto para o CNIS para a gente analisar juntos
isso tudo que eu falei para vocês, o CNIS real, né? CNIS lá do escritório, de clientes lá do escritório, para eu analisar vínculo a vínculo, sequência a sequência, para eu cuidar de indicadores, e aí eu vou analisar com vocês dois ou três CNIS, se der tempo, né? De analisar com vocês juntos para a gente desvendar aí essa análise de CNIS, porque realmente, gente, quando a gente fala de direito previdenciário, de planejamento, de consulta, de aposentadoria, a gente não tem como não fazer uma análise completa do CNIS. Assim, a gente precisa ficar experts em analisar CNIS, tá? É um passo, sim, um dos mais importantes, né? Além de fazer os cálculos, isso é um passo que determina todas as nossas estratégias, todos os nossos cálculos, toda a nossa renda mensal inicial de expectativa do cliente. Então, semana que vem a gente vai analisar CNIS juntos. Certo, meu povo? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O DPC, né? Se vocês já estão assistindo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser entrar no curso. O DPC é um curso de mensalidade, tá, gente? Então, todos os meses vocês podem estar lá fazendo perguntas, tem aulas lá. Aulas realmente, gente, do planejamento até a concessão. Então, todos os serviços consultivos que a gente faz lá no escritório, é o bastidor do nosso escritório, desde o planejamento, em que eu faço análise de CNIS, e aí lá eu faço módulos, né? O módulo 1 é realmente fazer todo o planejamento. Então, eu começo, inclusive, o passo 1 é análise de CNIS, por isso é tão importante, né? Aí eu faço análise do CNIS, aí eu passo para a estratégia de calcular tempo de contribuição, de calcular a média, aí eu passo para fazer cálculos de projeções futuras, e todos esses módulos do planejamento é dividido por categoria de segurado. Então, tem planejamento de segurado facultativo, empregado, empresário, professor com rural, contribuinte individual. E aí, depois disso, tem aulas com a prof. Júlia Batista, de serviços consultivos lá do escritório, emissão de guia, acerto de vínculos e remunerações, o próprio pedido de aposentadoria, retificação de PPP, o que mais? Pedido de estabilidade. Então, assim, todos os serviços que a gente faz, até de fato a concessão do benefício. E aí a própria Júlia também ensina como analisar a carta de concessão, como valorizar o nosso trabalho na hora de entregar a prestação de contas, né, de fazer o acerto dos honorários também. Então, assim, tá muito legal, além de um módulo com dicas muito práticas, assim, de 5 minutos, 10 minutos, em que passa, assim, para vocês não analisarem todas as aulas que eu recomendo que façam, mas, assim, daqui a pouco vocês vão ter uma dica, né, um segurado que quer uma consulta rápida, vocês querem resolver um problema rápido, tá lá a aula de como colocar o benefício por incapacidade no planejamento, de o que fazer quando o cliente está em seguro-desemprego, enfim, aula o que considerar quando tem salário abaixo do mínimo, o que considerar quando não tem salário no vínculo, como que eu faço esse cálculo. Enfim, tem aulas muito legais lá. Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser vai ser muito bem-vindo, tá, gente? E muito obrigada. Se você curtiu, curta esse vídeo, encaminha para algum colega que possa se interessar. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para estar sempre recebendo todas as notificações e dê seus comentários, sugestões de aulas, enfim, para a gente estar sempre melhorando aí. Certo, meu povo? Até a próxima!